Contratar o funcionário ideal para um determinado cargo não é tarefa fácil. E ela é especialista nisso, além de coach e psicóloga. Virgínia Vasconcelos, é um prazer ter você conosco aqui no Empresas S.A. Quais são os principais métodos de recrutamento e seleção utilizados pelas empresas? A entrevista individual, avaliação psicológica, questionários, escolha por competências e dinâmica de grupo. Certo. E desses métodos, quais são as vantagens e as limitações de cada um? Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim. As vantagens, igual da avaliação psicológica, é que nós vamos estar traçando o perfil do candidato. Então, nós vamos ter, assim, a personalidade, as limitações dele, né? E a desvantagem também da avaliação psicológica, porque às vezes naquele momento, se o candidato sofreu algum trauma, né, ou passou por alguma dificuldade antes da entrevista, antes da avaliação, vai influenciar. Por isso, a entrevista individual, para a gente estar analisando e fazendo um link entre a dinâmica de grupo, entre a entrevista individual, né, e entre os questionários que vão ser aplicados. Certo. E numa microempresa, por exemplo, o dono, o proprietário, vai fazer uma seleção e ele está acostumado ali só, fulano indicou, tal. Não. Quais são as perguntas principais que ele tem que fazer para ele escolher bem um possível funcionário? Primeiramente, deixar o candidato tranquilo para a entrevista, né? Porque o candidato já vai para uma entrevista, já vai amedrontado. É um processo difícil porque ele está no processo de seleção, né? Então, as principais perguntas, né, seriam: qual a estratégia que ele utiliza, o porquê da escolha daquela empresa, se ele sabe um pouquinho da empresa, o cargo que ele vai executar, as qualidades, os pontos a serem desenvolvidos no comportamento dele, se ele já fez alguma realização na empresa anterior e qual, e se essa realização, o que ele já assim, indicou na empresa anterior, se foi aceito e se teve um benefício para a empresa. Certo. Então, além do currículo, é importante essas perguntas, né? Sim. E eu já ouvi em alguns tipos de entrevistas o entrevistador perguntar: onde você quer estar daqui 5 anos? Isso acaba pegando um pouco os candidatos, não pega? Sim, porque às vezes também o entrevistador quer ouvir: quero estar aqui, né, na sua empresa. Ou até mesmo para saber assim, qual que é a ambição desse candidato, o que espera. Então, assim, é interessante essa pergunta, né? E também, assim, a gente saber dosar assim, o nervosismo do candidato, porque às vezes ele vai responder algo que ele não gostaria de ter respondido. Então, são perguntas chaves, né? Essa questão mesmo comportamental também, questão de relacionamento interpessoal, a pessoa saber como entrar nessa pergunta do relacionamento interpessoal, né? Porque quando nós vamos contratar, nós queremos saber o todo do candidato. E não só experiências profissionais, mas também a parte comportamental. E a questão de fazer perguntas pessoais para o candidato? Isso é válido ou não? É válido, é importante, até porque se a gente sabe um pouquinho da vida dele pessoal, nós vamos saber um pouquinho também do que ele vai ser na vida profissional. Então é muito importante, eu gosto muito. Na realidade, é até mais do psicólogo entrar bem na vida pessoal da pessoa. É importante. E na sua experiência, você acha que tem como candidato dar uma deslizadinha, assim, tentar enganar o entrevistador? Isso acontece? Sim, acontece. E por isso a importância da gente estar entrando, às vezes, entre outros aspectos, estar sabendo conduzir bem uma entrevista, né, para o candidato, para a gente quebrar o candidato, né, para que ele venha falar o que nós queremos, assim, saber, né, falar a verdade, entre aspas, né, porque geralmente também não vai falar tudo naquele momento ali. E quais os principais erros que as empresas cometem num processo de seleção? Não fazer um processo bem estruturado, bem planejado, não estar contratando, né, um especialista para estar realizando a seleção, não estar analisando bem o currículo, ou às vezes assim, só olha o currículo e já chama a pessoa para estar sendo entrevistada, né? Então, na realidade, tem que ser um processo bem estruturado, com todos aqueles, com avaliação psicológica, com dinâmica de grupo, com a entrevista individual e com as perguntas que venham a agregar. Uhum. E quando as empresas devem abrir uma seleção para fora, com candidatos de fora da empresa, e quando elas devem escolher ali entre os que já estão lá dentro? Tem alguma regra?
Não, nós, né, não tem regra, né? Porque a empresa sempre busca o candidato certo para a sua empresa. Então, ele tem que analisar a abertura do cargo, analisar se naquela, né, analisar o perfil do cargo e se naquela análise de perfil, naquela análise do cargo, observar primeiramente se tem um candidato, um colaborador interno que sirva para aquela vaga. A vantagem também e desvantagem. A vantagem é que você vai motivar o colaborador, né, você vai fazer com que ele desempenhe melhor as funções, e a desvantagem é que às vezes a dificuldade de outros colaboradores está respeitando aquele funcionário, né? Não havendo ninguém assim, nenhum colaborador que perceba que tenha potencial para aquela vaga, aí sim abrir o recrutamento externo. Até porque o recrutamento interno e o recrutamento externo tem diferença. O recrutamento interno, a vantagem de lucro, né, é menor, porque dá menos gastos, porque você já tem ali uma pessoa. Mas tem que fazer o mesmo processo, analisar, aplicar os testes, fazer uma avaliação de desempenho do funcionário. Certo. E a gente vê de vez em quando a questão de, não, mande seu currículo por e-mail, mas com foto, ou então traga pessoalmente o seu currículo. Influencia isso? A questão de mandar foto ou ir pessoalmente? Essa questão de aparência influencia o candidato? Na realidade, nós temos que olhar o que o perfil, a questão do cargo, né, a questão da empresa. Qual o perfil que aquela empresa quer? Qual o perfil desejado? Então, na realidade, eu gosto muito assim, eu analiso o perfil, mas eu gosto de ver a pessoa, eu gosto de conversar, porque no currículo, o currículo aceita tudo, né? Então, nós temos assim que chamar para conversa, chamar para uma entrevista, ver o que aquele candidato tem para oferecer e para trazer. O primeiro contato pode sim mandar por e-mail, mandar foto, né? Se trouxer pessoalmente já tem aquela conversa, só que realmente só pelo currículo não dá para fazer a total análise. Então, muitas vezes a gente vê, desculpa até te interromper, na descrição de um cargo ou de uma vaga, boa aparência. As pessoas acham que acabam confundindo boa aparência com beleza, não é? Você pode só dar essa definição das duas coisas pra gente? Tem diferença, né? A boa aparência, na realidade, é uma pessoa que saiba se comunicar, que saiba se posicionar, que tem uma boa postura. Então, é isso que as empresas querem, não uma beleza, né? Querem uma pessoa que tem uma desenvoltura na empresa. Então, tem diferença, realmente. Então, a boa aparência realmente é a pessoa que saiba e que vai desempenhar bem aquela função. E que saiba se apresentar, né? Vem fazer o seu marketing pessoal. Sim, correto. Quando, eu não sei nem se existe esse tipo de coisa, mas eu acredito que no passado, naquelas empresinhas bem pequenininhas, na quitanda da esquina, e eu imagino que nas cidadezinhas do interior ainda tenha isso. Eu vou contratar fulano, porque eu gostei dele, eu fui com a cara dele. Eu não gostei, meu santo não bateu. Essa questão de simpatia e antipatia, ela deve influenciar o entrevistador ou não? Ela não deve influenciar o entrevistador. Na realidade, assim, olhar para uma pessoa e falar não gostei, gostei, é uma coisa difícil. Porque, na realidade, tem que chamar, tem que ter uma conversa, né? Tem que ver como que ela vai sair ali nos testes, como que ela vai se posicionar. Porque, na realidade, só de olhar, até entra um pouquinho a questão da foto, que você falou. Às vezes eu olhei a foto e falei, nossa, e essa pessoa? Não, eu tenho que ver a pessoa, né? E eu tenho que ver também, assim, se vai ser boa para a empresa, se vai ser boa para o cargo, e não se eu que estou entrevistando gostei ou não gostei daquela pessoa. Então, eu tenho que ver a descrição do cargo e ver o perfil da pessoa. Então, esse também é um dos motivos principais para se contratar um profissional para fazer a seleção, não é? Fala dessa importância do profissional. Bom, a importância do psicólogo para o processo de seleção, até mesmo para a empresa, é muito importante. Até porque, assim, tem a avaliação psicológica, os testes que são aplicados, né? Nós conseguimos fazer um link com o teste, com a dinâmica de grupo, com a entrevista individual, né? Acompanhamento. Então, o psicólogo, ele vê muito a parte comportamental do candidato, que vai fazer um link com a parte profissional. Então, por isso a importância que nós temos uma percepção do candidato enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, voltando só um pouquinho para a parte prática, tem alguma coisa que o entrevistador jamais deve fazer? Realmente é essa questão de falar que não gostei, né? Ou então
ao invés, assim, ele vir para o lado contrário, ele achar que ele que está sendo entrevistado e começar a contar ali a vida dele. Lógico que tem que quebrar um pouquinho o gelo, né, para deixar aquela questão que eu falei, tem que deixar o candidato tranquilo, mas não falar mais que o candidato, né, tem que ouvir mais. E não ter essa questão mesmo, igual você falou, da primeira impressão. Tem que fazer todo o processo e ver se vai dar certo para o cargo em questão. Ok, Virgínia, muito obrigado por participar aqui conosco do Empresas S.A. Obrigada a você. E não se esqueça, se você quiser falar com os convidados e especialistas que participam aqui do programa Empresas S.A., basta nos mandar um e-mail que nós teremos prazer em colocar você em contato com eles. E daqui a pouco tem mais Empresas S.A. Não saia daí!